Nós somos uma empresa de obras públicas e construção civil, somos a Tecnovia, estamos cá na Madeira há quase 40 anos e fazemos aquilo que todos nós utilizamos um bocadinho, desde túneis, estradas, as pontes, viadutos. Já chegaram a ter mais de 500 trabalhadores, mas hoje a realidade é outra. O futuro da construção civil passa pela lei de meios e pela imigração. É o maior projeto que a Tecnovia tem em curso na Madeira. A obra já chegou a ter picos de 220 funcionários, hoje são cerca de 80. A obra tem andado um bocadinho à velocidade do dinheiro. Esta obra já teve um passado que toda a gente conhece, não é? Do para e o arranca. Esta obra começou em 2009, junho de 2009. Trabalhou normalmente até maio de 2010, depois parou. Reativámos os trabalhos em junho de 2014, que teve a inauguração da primeira fase, entrou em funcionamento em janeiro de 2015. Em circunstâncias normais, o estádio do Marítimo estaria pronto em dezembro de 2010. Posso dizer que esta obra tem um volume total de escavação que ronda os 170 mil metros cúbicos. São sensivelmente 26 mil metros cúbicos de betão. São 3 mil toneladas de aço de construção. O aço de construção é aquilo que nós chamamos, é o aço que fica dentro do betão. Esse aço são 3 mil toneladas. Temos mais 700 toneladas em aço aplicado na cobertura do estádio. Tem cerca de 10.200 metros quadrados de cobertura, quando estiver todo pronto. A segunda fase do estádio implica a construção da bancada central, camarotes, balneários definitivos para os jogadores, zona de imprensa e restaurante. Diz-se que é a parte que mais falta faz. Não há jogo durante a semana ou ao fim de semana que a bancada não esteja praticamente cheia. As pessoas hoje sentem-se muito mais confortáveis em vir ao futebol, em ver o espetáculo de futebol, trazer a sua família, sentem-se confortáveis, sentem-se em segurança. Vamos imaginar quando o estádio estiver todo pronto. Quando o estádio estiver todo pronto, eu acho que não podemos chamar a esta infraestrutura um campo para jogar a bola. Este não é um campo para jogar a bola. É uma infraestrutura onde se joga futebol e onde no futuro vai ter muito mais potencial do que isso. O Marítimo tem tido a preocupação de ir dotando este estádio, esta infraestrutura, de capacidades para ser muito mais do que um estádio de futebol. É o anfiteatro de festas que o Funchal não tem. É um sítio que pode ser rentável por ele, ao contrário do que tínhamos cá antigamente, que só servia para jogar futebol. O estádio vai ter uma lotação de 11.200 lugares sentados e 40 camarotes. É um estádio de classe C, UEFA. Quando este estádio estiver pronto, a região tem uma infraestrutura digna para receber, por exemplo, um jogo da Seleção Nacional. Não tinha, não podia ter. Há muitos anos teve, mas em condições excepcionais, neste antigo Estádio dos Barreiros. Hoje pode tê-lo de pleno direito, porque o estádio está classificado de classe C, com tudo o que isto implica em termos de circuitos jornalistas, de sala de imprensa, sala de redação, as áreas que são comuns ter neste tipo de classe de estádio. Todo isto tem tudo. A área comercial e estacionamento ficou para o fim. No exterior,
há um prédio de 5 pisos para parar viaturas, com túnel de acesso à bancada central. O estádio tem vista privilegiada para a baía da cidade. Conheço muitos estádios e dou por mim ali em cima na laje onde vai ser o futuro restaurante a imaginar várias vezes. Eu não conheço nenhum estádio com este enquadramento, com esta beleza natural. Nenhum. E não é por sermos nós a fazer o estádio, mas não conheço nenhum estádio tão bonito. É no relevado que os jogadores são protagonistas, mas visto de baixo, a perspectiva é bem diferente. A relva é a mesma que outros grandes clubes europeus utilizam nos seus estádios. Este relevado, apesar de ser um relevado que tem 6 anos, foi aplicado em 2010, vai ser mudado agora quando o campeonato terminar. E vai ser mudado por um sistema diferente, que vai ser semeado, para ser mais duradouro e a manutenção ser mais fácil. Este relevado que estamos aqui a pisar hoje veio do Alentejo. São os viveiros de relva que existem em Portugal, nomeadamente no Alentejo, que são muito famosos até a nível internacional, de onde o Barcelona vai buscar, o Real Madrid vai buscar. Todos os complexos de relevados do Real Madrid, a relva é igual à que estamos a pisar hoje. Só que esta relva é uma relva que tem um tempo de vida não muito longo e de vez em quando precisa de ser substituído. Do outro lado da ilha, na Ponta do Sol, trabalha-se até tarde para evitar os transtornos para a população. A estrada regional vai ficar vedada ao trânsito por um período de 6 meses. É um talude de sobranceira aqui à Estrada Regional 222, no sítio da Rateira. É um talude que tem uma intervenção em altura de cerca de 50 metros, mais ou menos à cota onde estamos agora, que estamos no topo da escavação. Este talude é de uma complexidade enorme em termos de execução, porque temos casas exatamente por baixo de nós, que tiveram que ser evacuadas. Temos a Estrada 222, Estrada Regional 222, que teve que ser cortada ao trânsito, tem um circuito alternativo. E o que estamos a fazer é exatamente fazer o tratamento deste talude, que consiste em fazer escavação, reperfilamento à base de escavação, depois fazer o tratamento à base de betão projetado e pregagens e uma segunda camada de betão projetado com malha-sol. É um trabalho duro que mais se assemelha a mineiros de superfície. A cara e a roupa ficam da cor do carvão. O talude é que faz a cor à gente. Se for amarelo, fica-se amarelo. Se for preto, fica-se preto. Se for castanho, fica castanho. Sempre assim. Já há 27 anos. É sempre a mesma rotina, furar. Se não tiver furação, vamos para outros trabalhos também. Tem que ser assim. A orografia da ilha acrescenta vários graus de dificuldade às obras, mas a segurança tem de estar sempre em primeiro lugar. Os acidentes acontecem por causa do excesso de confiança. Há histórias que deixam marca. Já tive alguns acidentes que me marcaram. Inclusive um acidente mortal, que tivemos um acidente mortal já há uns anos na Ribeira Brava. Um acidente, cá está um acidente estúpido, logo às 8 da manhã, um taipal mal preso, cá está, uma negligência por parte de quem amarrou o taipal desprendeu-se, foi atingir um dos trabalhadores, que até por acaso não era do quadro da empresa, era de um subempreiteiro, mas o que é certo é que o senhor ficou esmagado e morreu. A partir daí, se calhar não sei se foi por redobrarmos mais ainda a atenção que tínhamos já desde essa altura, felizmente, isto um dedo partido de vez em quando aparece, ou um pé partido, mas isto são ossos do ofício, como se costuma dizer. Os trabalhos movimentam muitos caminhões e entulho que tem de ser deslocado para o outro sítio. Esta obra vai custar cerca de 2.170.000 euros, tem uma duração prevista de 6 meses, temos aqui um volume de escavação cerca de 23.500 metros cúbicos, não parece lá de baixo, mas vão sair daqui 23.500 metros cúbicos de escavação, tem cerca de 10.000 metros lineares de pregagens e cerca de 10.000 metros quadrados de área de betão projetado, onde há qualquer coisa como 1.500 caminhões, tem impacto,
em estradas estreitinhas, com esta dificuldade de acessos, e daí se torna um trabalho difícil e demorado de executar. Obras que nunca mais se esquecem. Por exemplo, os túneis para mim foram das obras que mais marcaram. Há um que ainda está incompleto, o túnel da Madalena, ali da Madalena do Mar, ali deu muitas dores de cabeça. Todo aquele terreno que está ali, é chamado o terreno de vertente, foi tudo quebradas que houve ali. Logo é um terreno muito instável. Aquilo teve que ser tudo, fez a primeira escavação e depois teve que se andar passo a passo. E mesmo assim às vezes com o coração nas mãos. E aí honra seja feita ao patrão Zé Guilherme, ao seu engenheiro e ao Sr. Paulo Neves, que nunca deixaram aquilo por um momento. Era de dia a dia que tinha que se fazer a monitorização daquilo, e quando havia muito boa gente a dizer que nunca seria possível fazer aquela obra naquele sítio. E ela lá está, e está boa, e podem abrir quando quiserem, porque aquela não cai de certeza absoluta. A população ficou revoltada com o início das obras. O percurso alternativo implica mais minutos de caminho para sair ou regressar a casa. Os carros passavam debaixo da rocha, com a possibilidade de se desprender alguma pedra e haver aqui alguns acidentes graves. Já houve aqui desprendimento de algumas pedras que caíram na estrada. Felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas o perigo estava iminente e urgia tratar deste talude. O primeiro impacto pode dar uma ideia errada. O local não está abandonado, simplesmente o movimento já não é o que era. Já houve tempos que nós queríamos máquinas para trabalhar e não as tínhamos. Hoje em dia, as coisas mudaram. O parque de máquinas da Tecnovia fica na Camacha. Os equipamentos pesados e de grandes dimensões ficam ao sol e à chuva a aguardar o dia em que vão ser precisos. Este volume de máquinas parado realmente é uma loucura. No universo de caminhões que nós temos entre basculantes e batoneiras, temos para aí 40, 50 caminhões parados nesta altura sem trabalho. Se falarmos em máquinas de escavação, temos para aí cerca de 50 máquinas, temos para aí só 20 a trabalhar. Dói o coração, dá pena de ver tanta máquina que não se consegue ter trabalho para elas. A frota é composta por mais de 100 viaturas para trabalhar em obras. Tivemos máquinas de algum porte cá a trabalhar na Madeira, nessa altura, e só para ter a ideia em termos de consumo de gasóleo, naquele ano que houve o boom de obras, nós consumíamos por mês cerca de 280 mil litros de gasóleo. Nesta altura, e para ver a diferença, estamos a consumir para aí 60 mil litros. As oficinas fazem todo o tipo de reparação mecânica e até pintura e substituição de pneus. Nada é adjudicado fora para não somar mais dinheiro aos milhares de euros de despesa fixa. Nós fazemos cá todo o tipo de reparações. Quando digo todo o tipo de reparações, as reparações mais complicadas vêm cá todos bater à oficina central. As manutenções tentamos fazer nas obras, pequenas manutenções, que são aquelas que para minimizar os custos de transporte das máquinas para a oficina, que isso também temos de contabilizar esses custos. Devido à geografia da Madeira, como eles usam sempre a mesma velocidade, tem mais carga de trabalho, por isso variam mais sempre as mesmas. É sempre o mesmo mecanismo a variar, que é sempre o mesmo mecanismo a ser utilizado. As horas de serviço aceleram o desgaste, mas as cargas excessivas e a orografia acentuada também não poupam as escavadoras e os caminhões.
nesse tempo era tentar desarrascar o melhor possível para continuar a trabalhar e sempre dentro com o máximo de segurança possível e era sempre a andar. O estoque de material de obra ocupa cada vez mais área disponível. Depois de cada obra, estava sempre a rodar. Agora não. Estes materiais são confragens que utilizamos nas obras. Há aqui algum volume de material que agora não está sendo usado por falta de obra. Aí daria para alimentar algumas obras, algumas grandes obras, como aquela que tivemos recentemente na Serra d'Água. Chama-se Frederico Rezende, é administrador da Tecnovia Madeira. A empresa chegou cá em 1978, essencialmente, mas o engenheiro não está cá desde essa altura, pois não? Não, a empresa realmente chegou cá em 1978, veio fazer a primeira obra da então delegação da Tecnovia na Madeira. A Tecnovia é uma empresa portuguesa, de capitais inteiramente portugueses, de um único acionista, e que veio para a Madeira em 1978 fazer uma obra que é do Porto Muniz até à Calheta e depois teve um prolongamento da Calheta até à Ponta do Sol. E essa obra foi a primeira obra que a Tecnovia executou na ilha. É uma obra, é a atual estrada regional, que ainda hoje lá está e que muito nos orgulha de, ao fim destes anos todos, estar praticamente na mesma como nós a executámos. Foi uma obra que consistiu numa correção de traçado, drenagem, pavimentação e um trabalho exemplar que ainda está aos olhos de todos nós a sua qualidade e utilização e que não sofreu reparações significativas. Quando é que chega cá à ilha? Quem? A Tecnovia ou o Frederico? O Frederico. O Frederico chega à ilha em 97 por um período de 2 meses. Esse período previsto ainda não acabou e cá continuo e com muito gosto e muito prazer. Obras mais emblemáticas durante esse período? Eu julgo que a nossa obra mais emblemática, pelo menos a de maior dimensão e que está mais à vista das pessoas, é a Via Rápida para o aeroporto. É uma obra que nos marcou, é uma obra que teve alguma complexidade técnica, não tantas como outras que já fizemos, mas confesso que é uma obra que marca a empresa. Quando estamos a falar do setor público, estamos a falar de um período importante e até algo prolongado. Foi uma espécie de Eldorado na Madeira que atraiu muitas empresas de construção civil para cá, uma delas a Tecnovia. Esse período dourado das obras, estamos a falar dos períodos ali dos anos 2000, 2004, 2005, 2006, foi um período em que houve muito trabalho. Trabalho esse que foi necessário recorrer a mão de obra estrangeira, nomeadamente bastantes ucranianos que tiveram a trabalhar na região, mas também de povos oriundos de países africanos, e em que as empresas tiveram um volume muito grande, com recurso a muita mão de obra, com recurso a muito equipamento, para terem a capacidade de fazer o trabalho que foi feito e que está à vista a todos nós. Como é que era nessa altura? Não havia gente para trabalhar cá, especializada? Não era uma questão de gente especializada, nem era uma questão de especialização, é que efetivamente não havia pessoas suficientes para trabalhar. Eu recordo-me perfeitamente desses tempos e isto para dizer aquilo que pensamos, que as pessoas são a parte mais importante das empresas, é que nós na altura conseguimos comprar um caminhão, conseguimos comprar uma máquina, mas uma pessoa não se consegue comprar de maneira que a pessoa é a parte mais importante nas empresas e fundamental, e efetivamente não havia quantidade de pessoas suficientes na região para fazer o trabalho que era necessário. Daí recorrermos, como referi, a pessoas quer do continente, quer de outras ilhas portuguesas, nomeadamente os Açores, mas também estrangeiros, africanos e povos oriundos dos países de leste. Trabalhava-se muitas horas, noite e dia. Havia muita pressa para fazer obra. Trabalhava-se muitas obras, noite e dia. Eu lembro-me de algumas obras, nomeadamente as obras subterrâneas, dos túneis. Como o trabalho era ininterrupto, portanto era 24 ou 24 horas, quase só se parava aos domingos, e havia algumas obras que nem aos domingos se parava,
Eu lembro perfeitamente de estar nessas alturas e não ter a noção se era dia, se era de noite, a que dia da semana estávamos, porque efetivamente o trabalho era muito grande e era uma altura em que também havia alguma dificuldade de acesso aos locais onde fazíamos obras. Eu lembro que houve uma altura desse período em que tínhamos uma obra grande, bastante grande, fora do Funchal, para a zona nascente da ilha, e que eu perdi imenso tempo a ir e a vir para essa obra e às tantas desisti e fiquei numa casa de turismo de habitação durante vários tempo para não ter que estar a perder tempo nas deslocações com a dificuldade que havia na altura, de maneira que foi um período de trabalho intenso. Havia muitos trabalhadores que eram bem pagos. A construção civil dava dinheiro? Dava, a construção civil dava dinheiro. Efetivamente, os trabalhadores que connosco colaboravam, não só com a Tecnovia, mas com as empresas de obras públicas em geral, ganhavam bastante dinheiro. Chegavam a duplicar ou triplicar o seu salário base. Diz há muitos anos a esta parte que o setor público foi o grande empregador da ilha, mas a construção civil ainda conseguiu superar esse objetivo. A construção civil, na minha opinião, superou esse objetivo. Não nos podemos esquecer que as empresas de construção civil e obras públicas trabalhavam para o governo, de maneira que, indiretamente, o empregador, através das empresas de obras públicas, neste caso, era o governo através da atribuição da adjudicação desses trabalhos. Havia milhões de obras públicas em curso? Milhões de obras públicas em curso não havia. Em euros, milhões de euros. Milhões de euros, havia milhões de euros de obras públicas em curso. Basta ir aos editais e constatar, e aos jornais, e constatar que realmente havia muita obra pública em curso, com bastante dinheiro a circular. Era o rei da adjudicação, inclusivamente comparando com o todo nacional, este setor público na Madeira? Eu não sei se poderia fazer essa afirmação. Aquilo que eu acho é que a Madeira é uma região mais pequena que o todo nacional, obviamente, e em que a concentração do trabalho era muito superior ao todo nacional. Eu não sei se somarmos o todo nacional e comparado com a Madeira, que a Madeira seria maior. Eu julgo que não. Algumas destas obras foram distinguidas com prémios internacionais. Isto quer dizer que a nossa orografia permite fazer coisas espetaculares, com o apoio da engenharia, mas coisas muito complexas. Isso é exatamente assim. Eu já pude constatar, em alguns países do mundo que eu andei, em que a engenharia portuguesa, nomeadamente aquela que foi praticada aqui na região, não tem qualquer dificuldade em executar qualquer tipo de obra no mundo. Nós conseguimos, através da aprendizagem, do know-how, que por um lado aprendemos, por outro lado desenvolvemos, que a nossa capacidade técnica não deixa qualquer margem de dúvida que conseguimos executar aquilo que nós aprendemos aqui em qualquer parte do mundo. Portanto, não vejo nenhuma complexidade no resto do mundo em que nós não fôssemos capazes de executar. É por isso também que o nosso metro quadrado por construção é mais caro? O nosso metro quadrado de construção é mais caro, tem a ver com outro motivo. Não nos podemos esquecer da orografia da ilha, que é completamente diferente do que fazer uma estrada no Alentejo. A ilha, como todos nós sabemos, é o que é o que existe. Nós, para vencermos uma determinada distância, temos que fazer túneis, temos que fazer viadutos, temos que fazer pontes. Se formos ao Alentejo, fazer uma estrada com 5 km, aquilo é sempre a direito. Não tem nada que saber, uma questão de quantidades, portanto, são custos que não são comparáveis, não se pode e não se deve fazer comparação de custos da construção na região com outras zonas do país. Mas tudo isto faz agora parte da história, das nossas memórias, porque a realidade é bem diferente. Em termos de carteira de obras, o que é que está a acontecer neste momento? Em termos de carteira de obras, nós empresas de obras públicas na região, estamos a passar por um momento muito difícil. Nós, a título de exemplo, poderemos dizer que durante o ano passado, desde o início do ano até ao final do ano, reduzimos os nossos colaboradores em aproximadamente 50%. Isso implica quantos funcionários, mais ou menos? Um bocadinho mais de 200, que nós tivemos que infelizmente dispensar, que estamos a contar com eles. Temos tido a preocupação de tentar arranjar colocação para esses colaboradores e que manifestaram interesse nisso noutras regiões onde a Tecnovia atua, nomeadamente através das empresas do grupo. Tivemos pessoal
em Cabo Verde, em Angola, em Marrocos, nos Açores e neste momento também no Equador. Nós temos tentado, de todas as formas e mais alguma, tentado assegurar os postos de trabalho dentro daquilo que nos é possível, mas infelizmente não é possível assegurar trabalho para todos, porque efetivamente não há. E como estava a dizer, nós estamos neste momento numa fase de grandes dificuldades, porque neste momento não há trabalho de obra pública na região. A carteira de obras diminuiu quanto? 70% mais? Eu não sei os números na sua globalidade, posso falar por mim. Nós neste momento devemos ter aproximadamente uma redução dessa ordem de grandeza. A unidade industrial fica no Porto Novo e concentra as valências de britadeira, central de betão e betuminoso. ...200 toneladas de pedra partida por hora, 60 toneladas de betão e 120 de alcatrão. A Madeira esteve no ranking europeu como a região com maiores consumos de cimento per capita. Mas isso já faz parte da história. Para termos a ideia das necessidades que já tivemos e as que temos hoje, esta é uma das unidades da Tecnovia Madeira. Temos mais espalhadas pela ilha, em Ponta do Pargo, já tivemos em São Vicente, temos atualmente na Ribeira Brava, temos a nossa mais antiga do Monte, e que tivemos necessidade de pôr estas unidades todas a trabalhar para conseguir ter capacidade de resposta para as necessidades das obras. Hoje, a central da Ribeira Brava está parada, a central de São Vicente foi desativada, a central da Ponta do Parque está parada, a central do Monte está também parada, serve como fusível no caso desta ter alguma avaria. Esta mesma unidade aqui, sozinha, consegue abastecer todas as obras da Tecnovia Madeira e ainda fazemos algumas vendas externas e mesmo assim estamos com cerca de 25% da capacidade das diversas centrais a ser escoada. Não conseguimos escoar mais. O horário normal não chegava para satisfazer tantos pedidos. Já tivemos aqui alturas em que trabalhávamos de domingo a domingo e por turnos, e hoje estamos com o horário das 8 às 5, de segunda à sexta, e chega perfeitamente. Era das 8 às 8, das 8 às 20, era sábados, era domingos, 11, meia-noite, conforme os dias. Já passámos cá 2 dias e 2 noites cheio a casa. A pedra é proveniente das escavações das obras, mas muita tem de ser comprada. Nessa altura os carros não faziam fila para carregar, porque eles estavam todos distribuídos pelas obras. A central é que estava à rasca para os conseguir abastecer a eles todos. Hoje não, hoje estão a fazer fila, mas é vazios. O alcatrão é utilizado para pavimentar novas vias, para fazer reparações ou para aplicar em obras particulares. Mas avaliando o atual cenário de cortes e restrições do setor público, facilmente se percebe que o material teve uma quebra na procura. Esta central que produz o betuminoso, ele sai daqui a cerca de 170 graus, para ser aplicada em obra à volta dos 140 a 150 graus. A base está preparada, entra na máquina que nós chamamos a espalhadora do betuminoso e que depois é compactado pelos cilindros de rolos e cilindros de pneus, para ficar tanto com uma compactação perfeita como com uma superfície perfeitamente lisa. E a partir daí o processo está praticamente terminado, não é um processo complexo. Mas afinal, qual é a diferença entre o betão e o betuminoso? Será apenas uma questão de opção? O betão, o chamado betão hidráulico, betão feito com cimento, não é?
que é usado na construção essencialmente dos pilares, das lajes e disso tudo, não compete com o betão bituminoso alcatrão para o fim a que se destina. O betão bituminoso é usado na construção de vias, pela sua durabilidade, pelo seu conforto, pela sua aderência. Normalmente só usamos betão hidráulico, betão de cimento na construção de vias, quando são vias muito inclinadas e algumas coisas muito específicas é que usamos esse tipo de betão. Daqui por pouco tempo, as obras da Madeira Nova vão precisar de manutenção. Foram anos dourados que rendiam trabalho para muita gente, garantiam impostos pagos na região e criaram riqueza. As maiores construtoras nacionais fixaram sede na Madeira, fazendo do setor o maior empregador da ilha. O maior cliente foi o governo de Alberto João Jardim. Eu acho que as pessoas têm a memória muito curta. E eu lembro-me, quando cheguei à Madeira, que não foi assim há tanto tempo como isso, a dificuldade que era, por exemplo, de chegar à Costa Norte. A Tecnovia desenvolvia bastantes trabalhos no Concelho do Porto de Nis, e eu lembro-me, para ir ao Porto de Nis, não direi que precisaria de um dia, mas eu lembro perfeitamente da dificuldade do tempo que eu estava, do trânsito que tinha que enfrentar, da orografia da ilha que tinha que enfrentar para lá chegar. Todos nós sabemos quanto tempo é que demora hoje do Funchal ao Porto de Nis, é só fazer a comparação com o que era antes de haver estas vias. E é claro, vias, acessos, desenvolvimento, criação de riqueza, tudo aquilo que nós sabemos. Adjudicaram obras de milhões de euros, estradas, viadutos, túneis e marinas. Mas a crise estragou os planos e obrigou a deixar tudo como estava, estivesse ou não finalizado. É que obviamente que essas obras, o investimento que já foi feito nessas obras, obrigam a que as obras sejam terminadas de acordo com aquilo que eu penso. Se me perguntar se as obras deveriam ser todas terminadas de uma vez só, eu julgo que não, irá depender com certeza do orçamento regional. E de maneira que, e de acordo com aquilo que eu tenho conhecimento, as obras irão ser terminadas de uma forma gradual ao longo dos tempos. Com certeza que terão que ser acabadas de forma a podermos também usufruir do empate de capital que já lá está feito, que neste momento não aproveita a ninguém, e que a maior parte delas, com pouco investimento, estou a falar em pouco investimento em termos percentuais, com pouco investimento se termina. Isto porque há obras que estão executadas no que diz respeito a túneis, que é a parte mais pesada em termos de investimento, em termos de impacto de capital naqueles trabalhos, e obras que falta apenas pavimentação dentro dos túneis e as ligações, ventilação, iluminação, portanto pouco significativo em termos de orçamento para que essas obras sejam concluídas e sejam postas. No espaço de 12 meses, a carteira de obras caiu para metade e o que aparece não chega para todos. Nos grandes anos, só a Tecnovia tinha um volume de faturação a rondar os 75 milhões de euros. Hoje, o montante nem chega a um terço. Trabalhos que eram feitos nessa fase dos anos 2000, de noite e dia, e que, vou dizer uma perspectiva, mas nessas condições normais, provavelmente no prazo de um ano conseguir-se terminar todas essas obras. Estreito de Câmara de Lobos, Madalena do Mar e Ponta do Pargo. Os túneis mascaram-se na paisagem, mas a luz ao fundo de um buraco negro não tem continuidade assegurada. Os locais são de difícil acesso, mas diz-se que o mais difícil está feito. A parte mais difícil nas obras com túneis normalmente é chegar à boca dos túneis, porque normalmente estão em locais de difícil acesso.
Nós hoje, por exemplo, vamos na via rápida e saímos de um túnel, passamos sobre uma ponte e vamos entrar noutro túnel. Só que antes da ponte estar feita, era preciso ter acesso à boca dos túneis e normalmente as bocas dos túneis têm uma cota que não é fácil de lá chegar e criar os acessos às bocas dos túneis normalmente é a parte mais difícil. E isto porque os viadutos não estão feitos, porque os viadutos só se fazem normalmente a seguir às bocas dos túneis. E nós não nos apercebemos dessa dificuldade quando vamos na via rápida, ainda bem que assim é, aliás, é significado que era mesmo isso que se pretendia, era que as ligações fossem feitas entre as povoações o mais rápido possível, mas não nos apercebemos dessa dificuldade que é chegar às bocas dos túneis. Os mais críticos falam de investimentos megalómanos, enquanto a população da zona e as empresas desesperam pelo dia em que há luz verde e financiamento da banca. Encontra uma imagem desoladora. Nós, quando entramos nesse espaço, são espaços que nós executámos de trabalho, que já estão abandonados há muito tempo. Muitos deles já têm ervas, muitos deles já têm algum lixo, mas são coisas que rapidamente se resolvem. Numa semana fica pronto, com certeza, para começar os trabalhos de acabamento. Portanto, é uma coisa que realmente tem um impacto psicológico grande quando a gente chega e vê uma estrutura abandonada. É como quando a gente passa na rua e vê um prédio que está apenas com a sua estrutura e parado há vários anos, mas que rapidamente se consegue mudar a imagem completamente. Não consigo dizer quanto é que custa ou quanto é que não custa, nem em termos percentuais, porque cada viaduto é um viaduto. Pode ser um viaduto com 20 metros ou 30 metros de extensão, mas ter, por exemplo, um pilar com 100 metros de altura, e de maneira que não se consegue comparar se um viaduto se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, porque cada viaduto é um viaduto. As construtoras falam de uma madeira de cara lavada, com memórias e momentos que só o tempo pode apagar. Eu lembro-me perfeitamente quando a via rápida abriu. Lembro-me que foi uma senhora a primeira a passar na via rápida, naquele troço. Lembro perfeitamente de quando a senhora ia iniciar a marcha, de eu ter pedido para parar e de ter dito à senhora: olha, a senhora é a primeira pessoa que vai passar aqui neste troço da via rápida. Portanto, há coisas que nos marcam. Por exemplo, uma vez estávamos a fazer um túnel, estávamos a escavar de um lado e a escavar do outro. É uma altura muito significativa para nós quando o túnel é varado, portanto, quando se faz a ligação de uma zona de escavação para outra zona de escavação, e ter o orgulho e o prazer de ser o primeiro a ver de um lado para o outro do túnel resultante desse trabalho, dessa escavação, é um orgulho muito grande. As obras que ainda restam da Lei de Meios animam o setor, mas a imigração é cada vez mais a oportunidade para quadros qualificados e trabalhadores com experiência e cartas de recomendação. Este foi um setor que derramou muito dinheiro na economia regional, criou postos de trabalho, alimentou famílias, inclusivamente muitas empresas também desta área foram fechando portas todos os dias. Nós constatamos que a maior parte das empresas que faziam subempreitadas e que alugavam mão de obra deixaram de existir na região. Há muitas empresas que já não existem, muitas empresas que infelizmente ficaram insolventes, algumas que têm PER, mas isso não acontece só com as empresas mais pequenas, acontece também com as empresas grandes, porque se nós formos reparar na região, as empresas grandes que havia, umas infelizmente já deixaram de existir, e outras deixaram de operar na região, porque constata-se também desta forma, a que referi há pouco, que não há trabalho para a obra pública na região. Ainda se chega àquela altura em que há pessoas a baterem à porta todos os dias a pedirem emprego? É raro, infelizmente, isso é raro não acontecer. É com muita pena que eu entre aqui no escritório e que quase todos os dias vejo pessoas aqui a pedir trabalho, e confesso que isso custa muito, se bem que me custa mais ter que dispensar colaboradores que já trabalham connosco há muitos anos e que eu os conheço e conheço as famílias, e que custa muito essa situação. Alguns dos vossos funcionários pediram uma espécie de carta de recomendações para ir trabalhar para o estrangeiro, sim, nomeadamente Reino Unido. Certo, nós passámos imensas cartas para colaboradores nossos que estão neste momento a desenvolver atividade no Reino Unido, e com certeza que nós fizemos, e fizemos com gosto,
porque é a nossa obrigação ajudar as pessoas. E agora, como é que vai ser? Como é que é o futuro? A Lei de Meios é no fundo, uma réstia de esperança para garantir emprego? Efetivamente, como refere, estamos muito esperançados na Lei de Meios. A Lei de Meios é uma lei que permite ainda fazer trabalhos no decurso do temporal de 20 de fevereiro. Há bastante obra para fazer. Obra tem uma comparticipação financeira comunitária enorme e todos nós achamos, e eu julgo que a opinião do Governo também é essa, que temos que aproveitar todas estas oportunidades, que por um lado temos ainda correções para fazer, quer no Leito das Ribeiras, quer em alguns taludes, quer na orla costeira, e havendo dinheiro comunitário com uma participação muito, muito grande, a fundo perdido, é uma pena a região não aproveitar, e eu estou convencido, e de acordo com as informações que eu tenho, a região obviamente vai aproveitá-la. A nossa aflição neste momento é quando é que esses trabalhos vêm cá para fora para os podermos executar, nós e os nossos colegas, e de maneira que estamos neste momento a viver uma espécie de angústia à espera que esses trabalhos saiam. No fundo, a contactar com as plataformas eletrónicas todos os dias para ver quando é que há uma evolução. Isso, e não só, mesmo a nível governamental, temos notado essa preocupação. Portanto, por um lado temos transmitido essa nossa preocupação às entidades competentes, mas também sabemos que há uma preocupação grande por parte dos nossos governantes para ultrapassar o mais rapidamente possível esses constrangimentos. Só que estamos numa altura de transitados, portanto, de verbas que vêm do ano passado para este ano, que se estão neste momento a regularizar. Estamos também à espera da questão do Fundo de Coesão, conforme o Sr. Presidente do Governo tem referido diversas vezes. E, por outro lado, normalmente, como se costuma dizer, não há duas sem três, estamos neste momento, como nós sabemos, com o Governo da República, com o orçamento por duodécimos. Portanto, tudo junto, realmente é um obstáculo grande a ultrapassar, mas que estamos convencidos que vai ser ultrapassado e estamos esperançados que venham as obras da Lei de Meios a concurso rapidamente. A manutenção para os próximos anos vai ser aquilo que ainda vai garantir pontualmente um trabalhinho? A manutenção, na minha opinião, vai ser o futuro para as empresas da Madeira, porque apesar das obras da Lei de Meios que ainda há para fazer, há muito trabalho que foi feito nos anos 2000, trabalho esse que necessita de ser mantido, porque senão é dinheiro que nós deitamos fora, e de maneira que as empresas têm que se orientar para outro tipo de atividade, nomeadamente para a atividade da manutenção, algumas obras de geotecnia da manutenção de taludes também, a manutenção das obras de arte, manutenção de pavimentos. Um outro setor em que nós também gostaríamos de trabalhar, que é a recuperação de edifícios, porque permite ocupar muita mão de obra, portanto não tem trabalho de máquina nenhuma, mas permite ocupar muita mão de obra. Ao nível do setor privado também? Ao nível do setor privado também, e é um setor que nós neste momento temos estado também apostados, não só no setor privado propriamente dito, mas também na parte da hotelaria, através de algumas intervenções pontuais e outras não pontuais que temos feito, que nos permitem ocupar bastante mão de obra. Portanto, nós neste momento estamos focados, por um lado, obviamente, em sobreviver, como todas as empresas, e essa é a nossa obrigação, e perante o nosso acionista, mas também a arranjar trabalhos que ocupem muita mão de obra para permitir aqueles colaboradores que nós cá temos e alguns que dispensámos, ir buscá-los. A Tecnovia Madeira também olhou lá para fora, no fundo, acabou por projetar-se um bocadinho lá fora. Certo. A Tecnovia Madeira tem estado a fazer alguns contactos em alguns países da América Latina e já começou a sua atividade no Equador. Já estamos a fazer a terceira obra no Equador, as coisas têm-nos corrido francamente bem, mas quando eu digo isto desta forma francamente bem, para que isso aconteça foram necessários anos de empenho, de esforço, de dedicação, de aposta por parte do acionista neste mercado, porque só agora, ao fim destes anos todos, é que estamos a começar a desenvolver a atividade, ou seja,
É um país num continente que não é o nosso, é um país longe da Europa, que tem as suas peculiaridades como todos os outros países têm, e que nós tivemos que aprender e que estamos neste momento a aprender ou continuar a aprender. Portanto, isto para dizer que as coisas agora estão a correr bem, mas que foi difícil cá chegar. Que obras é que estão lá a fazer? Nós, neste momento, estamos a fazer um edifício para o Governo, um edifício com alguma dimensão. Fizemos uma demolição de um edifício, uma demolição mecânica de um edifício com quase 100 metros e em que ganhámos muito know-how quando fizemos a demolição dos silos lá embaixo no Porto do Funchal. E estamos neste momento também a fazer uma ponte sobre um rio, uma ponte até com alguma complexidade tecnológica, porque são estacas a fazer dentro de um rio, é um rio com muita corrente, tem uma amplitude de cheia muito grande, apesar da obra não ser muito grande, mas é uma obra tecnicamente complexa e que nos está a dar muito prazer realizar, e temos a obra quase pronta, no prazo, que é uma da filosofia da Tecnovia, que é fazer os trabalhos no prazo, e temos tido reconhecimento, bastante reconhecimento, por parte do Governo equatoriano por esta razão. Nos grandes anos faturaram 75 milhões de euros, mas hoje o volume nem chega a um terço. A construção civil já foi o maior empregador da ilha.